Nazaré. Glórias a Deus. Exaltado seja o nome santo do Senhor. Qual o significado bíblico da cidade que moldou a infância do Senhor Jesus? O que sabemos sobre a cidade de Nazaré? Qual a importância dela na história da vida de Jesus Cristo, nosso Salvador? Neste artigo vamos explorar com muita atenção o significado bíblico desta cidade. Em quais contextos ela aparece? Em quais contextos também aparecem as promessas? E o que nós podemos aprender com esta passagem tão maravilhosa que fala a respeito de Nazaré? Onde ficava a cidade de Nazaré? Qual a sua importância na vida do Filho de Deus? O Novo Testamento descreve esta cidade como sendo uma aldeia. A sua localização era entre as montanhas baixas da Galileia, aproximadamente a 157 quilômetros ao norte de Jerusalém, ficando próximo da divisa com a Síria e o Líbano. Não era uma cidade grande, nem tampouco uma cidade importante. Não era uma cidade política ou uma cidade rica. Na verdade, nós vemos em João capítulo de número 1, versículo de número 46, quando alguém diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esta frase nos revela o desprezo que algumas pessoas tinham pelo local. No entanto, Deus escolheu como palco para executar os seus planos divinos, uma vez que foi ali que Jesus passou grande parte da sua infância e da sua adolescência. No livro de Lucas, capítulo 2, versículo 39 e 40, nós lemos: quando terminaram tudo o que a lei do Senhor ordenava, voltaram para a Galileia, para a sua cidade própria, a cidade de Nazaré. Assim o menino crescia e se fortalecia. Estava cheio do Espírito Santo, de sabedoria e graça de Deus. A graça do Senhor estava sobre ele. Esta passagem nos mostra que Jesus cresceu neste local e experimentou um desenvolvimento saudável, tanto físico quanto espiritual, na sua vida. Os habitantes de Nazaré rejeitaram a Jesus. É interessante lembrar que nesta mesma cidade os moradores não aceitam a Jesus. Em Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 30, por exemplo, encontramos o relato de que ele volta para esta cidade após iniciar o seu ministério público. Na sinagoga, ele leu uma profecia de Isaías que fala sobre o Messias. Esta passagem demonstra que os habitantes da cidade o rejeitaram também, pois não acreditavam que ele fosse o cumprimento das Escrituras Sagradas. Assim, ele utilizava estas ocasiões para ensinando que os profetas não terão honra nem em sua própria terra, mostrando a importância da fé e abertura de coração para receber a mensagem do reino de Deus. Além disso, em Mateus 2 e 23, nós aprendemos que, ao chamarem de Nazaré, ou seja, Nazareno, faz referência à sua ligação com a cidade em que viveu. Cidade da infância de Jesus.
Por que os pais de Jesus foram morar nesta cidade? A Bíblia nos conta que após o nascimento de Jesus, houve uma matança de meninos abaixo de 2 anos. Isso se deu quando o rei Herodes se sentiu ludibriado pelos magos, que não voltaram para avisar onde estava o menino. Mateus 2, 16 a 18. O que motivou esse absurdo? O que motivou este absurdo foi o medo de perder a sua posição devido à promessa que o povo aguardava e esperava. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá um que há de reinar sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, conforme profetizou o profeta Miqueias no capítulo 5, versículo 2. Para proteger o filho da morte, o Senhor Deus orientou José a fugir para o Egito. Depois de um tempo, Herodes morreu e José teve um sonho que poderia voltar, mas por medo foi para a região da Galileia e ficou morando em Nazaré. Logo eles escolheram o lugar tanto pelo medo de alguma perseguição, pelo filho de Herodes, que ainda sobrevivia, quanto pelo cumprimento da palavra de Deus que disse: e será chamada, ou será chamado Nazareno. Apesar desta última fala não possuir referência no Antigo Testamento, Mateus a utiliza demonstrando que em tudo Deus cumpriu a sua palavra. Isto porque naquele tempo todos os que moravam em qualquer outro lugar da Galileia eram vistos como cidadãos de segunda categoria. Desta maneira, o autor nos mostra que até neste detalhe Deus cumpriu a sua palavra, pois está escrito que o Santo de Deus sofreria desprezo, desrespeito e preconceito na cidade em que habitasse. Como esta cidade ajudou a moldar a infância de Jesus. Morar naquele lugar significava conviver com as dores e as dores mais profundas de um grupo social, já que era uma região mal vista pelos restantes de Israel. Historiadores afirmam que na época de Jesus o local era um povoado, um pequeno povoado com casas simples, escavadas em grutas. Ela já era uma região de fronteira. Então, uma rota de comerciantes e comerciadores local viviam também às encostas daquela região. Com estas informações, percebemos que morar em um lugar, ou seja, um local com várias dificuldades, foi fundamental para conectar a sua essência a ajudar os menos favorecidos. Conhecendo melhor esta cidade, percebemos que Deus age nos mínimos detalhes para criar oportunidade para cumprir os seus propósitos na vida do seu povo. Deus é maravilhoso. E assim foi a infância do Filho de Deus. E assim é a aparência e os significados da cidade de Nazaré. Portanto, se você gostou desta mensagem, deixe o seu comentário. Gostaríamos muito de conhecer as suas opiniões. Se você está realmente gostando das mensagens que nós temos trazido aqui pela graça e pela ajuda de Deus.
Que em tudo Deus seja glorificado, nos céus e na terra.